Olá, bom dia! Estamos iniciando mais uma semana diante do nosso Deus, diante do nosso Senhor. Estamos novamente aqui às 6 da manhã, pedindo ao Senhor que nos encha da sua graça, da sua soberania, do seu amor, da sua direção. Estamos aqui novamente. Bom dia, Laurinelli. Bom dia, Enides. Bom dia, Clarice. Irmão Walter também, que está aí. Nós estamos aqui. E como foi o final de semana de vocês? Tudo em paz? Eu senti falta, viu, gente? Do devocional no final de semana. Senti falta das nossas manhãs, buscando juntas. Obrigada. Esse final de semana estive junto com a família, né, da parte do esposo. Estávamos celebrando a idade nova da minha sogra. Foi um momento bacana em família. Né, estarmos juntos, poder ver os frutos de uma vida, né? E foi bem legal, assim, ela conseguiu juntar todos os filhos, quase todos os netos estavam presentes. Então foi um tempo bom, bem aproveitado, poder semear mais um pouco, né, do amor na vida daqueles que nos cercam, que estão conosco. Mas eu senti muita falta. Acordei no horário, enfim. Mas estamos aqui novamente, buscando a presença do Senhor, ainda que não estejamos no final de semana, não estávamos ao vivo, mas eu sei que o coração de vocês e o meu já está conectado a Deus e a gente continua nessa ligação, continua nesse direcionamento, para que quando o Senhor vasculhar a terra, quando Ele olhar aqui para a terra, Ele vai encontrar os nossos corações conectados com o dele, a nossa antena, né, buscando esse satélite. É mesmo, hoje é aniversário de Laurinelli. Feliz aniversário, minha querida. Deus te abençoe, a gente vai orar por você sim. O Senhor te fortaleça cada dia mais. Vamos lá, né? A gente vai hoje falar do Salmo 35. Defende-me, Senhor, dos que me acusam. Luta contra os que lutam comigo. Toma os escudos, o grande e o pequeno. Levanta-te e vem socorrer-me. Empunha a lança e o machado. Empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou a sua salvação. Sejam humilhados e desprezados os que procuram matar-me. Retrocedam envergonhados aqueles que tramam a minha ruína. Que eles sejam como a palha ao vento, quando o anjo do Senhor os expulsar. Seja a vereda deles sombria e escorregadia, quando o anjo do Senhor os perseguir. Já que, sem motivo, prepararam contra mim uma armadilha oculta, e sem motivo abriram uma cova para mim. Que a ruína lhes sobrevenha de surpresa. Sejam presos pela armadilha que prepararam, caiam na cova que abriram para sua própria ruína. Então a minha alma exultará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todo o meu ser exclamará: quem se compara a ti, Senhor? Tu livras os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles. Livra os necessitados e os pobres daqueles que os exploram. Testemunhas maldosas enfrentam-me e questionam-me sobre coisas de que nada sei.
Elas me retribuem o bem com o mal e procuram tirar minha vida. Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Saí vagueando e pranteando, como por um amigo ou por um irmão. Eu me prostrei enlutado, como quem lamenta por sua mãe. Mas quando tropecei, eles se reuniram alegres, sem que eu o soubesse, ajuntaram-se para me atacar. Eles me agrediram sem cessar. Como ímpios caçoando do meu refúgio, rosnaram contra mim. Senhor, até quando ficarás olhando? Livra-me dos ataques deles, livra minha vida preciosa desses leões. Eu te darei graças na grande assembleia, no meio da grande multidão te louvarei. Não deixes que os meus inimigos traiçoeiros se divirtam à minha custa. Não permitas que aqueles que sem razão me odeiam troquem olhares de desprezo. Não falam pacificamente, mas planejam acusações falsas contra os que vivem tranquilamente na terra. Com a boca escancarada, riem de mim e me acusam. Nós vimos, sabemos de tudo. Tu viste isso, Senhor, não fiques calado. Não te afastes de mim, Senhor. Acorda, desperta, faze-me justiça. Defende a minha causa, meu Deus e Senhor. Senhor, meu Deus, tu és justo. Faze-me justiça para que eles não se alegrem à minha custa. Não deixes que pensem, era isso que queríamos, e nem que digam, acabamos com ele. Sejam humilhados e frustrados todos os que se divertem à custa do meu sofrimento. Cubram-se de vergonha e desonra todos os que se acham superiores a mim. Cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência e sempre repitam: o Senhor seja engrandecido, Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Bom, é possível a gente ver nesse salmo, aqui não tem legenda explicando o motivo que Davi escreveu, é de Davi esse também, mas a gente vê que ele está passando um momento de muita angústia, com pessoas o perseguindo, com pessoas o difamando, com pessoas falando mal dele. E pelo que a gente lê, não são pessoas apenas de longe ou distantes ou que não tinham relacionamento com ele. Tem uma parte aqui que ele fala que são pessoas em que ele se compadeceu. Quando estiveram doentes, ele se colocou, sentiu a dor, assumiu a carga dessas pessoas, buscou em jejum, em oração, para que Deus pudesse ser favorável a eles, né? E aí ele fala que essas pessoas que ele procurou ajudar são justamente as pessoas que estão o perseguindo, inventando mentiras a seu respeito, e ele está aqui angustiado diante da presença de Deus, pedindo que Deus não fique calado, que Deus intervenha diante dessas situações. Ele está se sentindo injustiçado. Enquanto eu lia esse salmo, eu fiquei pedindo ao Senhor que me levasse além do que esse momento, né? Que me ajudasse a entender o que Ele queria trazer para a gente nessa manhã. Porque é fácil dizer apenas que a gente pode se sentir como Davi, né? Que a gente pode vivenciar momentos como Davi vivenciou,
que todos nós vamos passar por isso e realmente é possível que passemos. Mas o que é que Deus queria nos ensinar? E enquanto eu orava e meditava nisso, o primeiro texto que veio ao meu coração foi o que está em Tiago 3,12. Desculpa, 2 Timóteo 3,12, que Paulo vai relatando, conversando por carta com Timóteo, e aí no 11 ele fala assim: quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. E aí ele vem com essa afirmação: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A primeira coisa que me veio ao coração foi essa afirmação de Paulo para Timóteo: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Falar de perseguição não é algo tão bem visto, tão bem quisto nas pregações, nas igrejas. Geralmente a gente não vê muito, não ouve muito esse tipo de fala. Atualmente tem sido muito mais fácil falar das coisas boas, de que Deus vai nos guardar, nos livrar, nos proteger, e de fato tudo isso é verdade. Se nós nos refugiarmos nele, ele é poderoso, sim, para nos guardar. Mas Jesus falou o tempo todo, em muitos momentos, que nós seríamos perseguidos. E Paulo afirma aqui que aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E esse piedosamente, é se inclinando para o Senhor, buscando praticar os seus mandamentos. Essas pessoas serão perseguidas. E por que elas serão perseguidas? Porque a luz começa a brilhar, o Senhor começa a jogar o seu refletor sobre nós. As atitudes de obedecer aos mandamentos do Senhor, não porque há nada de melhor em nós, mas nós começamos a apontar o caminho, e nem sempre há disponibilidade no coração de todos para seguir o caminho. Com Jesus foi assim. Recentemente, lendo por conta da imersão no Evangelho, lendo o livro de Lucas, tem um texto, acho que é no 4 ou no 5 de Lucas, que fala que a multidão que ouvia Jesus estava maravilhada, todos os elogiavam, porque ele falava como quem tinha autoridade. Mas logo depois, quando o Senhor começa a confrontar, de fato, aí diz que os fariseus e os mestres da lei se enfureceram e expulsaram ele da cidade, levaram para um monte e queriam ali empurrar Jesus daquele monte. Tal a raiva, a fúria que eles ficaram, porque Jesus começou a confrontar, começou a mostrar a escuridão que eles viviam, e eles não queriam sair dessa escuridão. Então, da mesma forma, acontecerá conosco ao iniciarmos a nossa trajetória, ainda que a gente nem perceba. E no início é assim, nós somos ainda meninos, imaturos, começamos a caminhada e começamos a ver perseguições, pessoas nos apontando, procurando erros para apontar sobre nós, erros nossos, para apontar, e aquilo nos incomoda profundamente. A gente chora, não é essa indisposição que nós queremos. Mas o Senhor disse que Ele não tinha vindo para trazer paz, mas espada. Jesus afirmou isso. E como nós devemos agir diante da perseguição, diante
do sofrimento, diante de pessoas que estão ali nos caluniando, amigos, aqueles que nós ajudamos, seja em oração, que acolhemos em nossa casa, o que de fato nós devemos fazer? Davi aqui, ele foi clamar ao Senhor. Lembrem-se, quando nós lemos a Bíblia, nós devemos ver o tempo que aquilo foi escrito. A gente precisa ter esse filtro do tempo que foi escrito, de como era a vida da pessoa que estava falando, né, escrevendo aquelas coisas. Davi era um guerreiro. Davi, ele participava de guerra e a mentalidade de Davi era de que inimigos precisavam ser exterminados e de que afrontas e ofensas significavam, de algum modo, que ele estava sendo derrotado. E ele pede ao Senhor. Eu achei interessante, logo nos primeiros versículos, que ele fala: defende-me, Senhor. Luta. E aí ele diz: toma os escudos, o grande e o pequeno. E eu fui procurar, né, que escudos eram grande e pequeno. E o pequeno é o que era chamado também de broquel, era mais fácil de segurar. Mas Davi entrega para Deus tanto o grande quanto o pequeno. Bom, como a gente agir? Lógico, primeiro, nós precisamos sim pedir a direção do Senhor, colocar diante dele a afronta. Vai nos causar dor, vai nos causar tristeza, desespero, pode aparecer mágoa em nosso coração, e tudo isso precisa ser confrontado diante do altar do Senhor, porque se ele começou uma boa obra em nossas vidas, ele quer nos tratar, ele quer trabalhar em nós e jogar luz em coisas que estão ocultas nos nossos corações. Ele precisa fazer isso, ele precisa tirar coisas, né? Falta de amor, raízes de amargura, ira. Ele precisa tirar isso, ele precisa desenvolver a nossa confiança nele, a identidade de filho. Eu já falei sobre isso, que muitas vezes quando a gente quer se defender por conta própria, ainda existe em nós uma mentalidade de que estamos sós, de que não temos quem nos defenda. Quando uma criança, ela sabe que ela pode contar com o pai em sua defesa, ela corre para o seu pai. Ela não vai ficar desesperada tentando se defender sozinha, mas ela corre para o pai. E ele vai nos dar as estratégias, né? Aí Romanos 12, Paulo fala assim, lá no 20, ele lembra, né, de um texto que, deixa eu ver aqui onde é que está, de Provérbios. Ele lembra de um texto de Provérbios, quando ele está ensinando aos romanos sobre essa questão da perseguição. Informa também, novamente, serão perseguidos. Mas ele diz assim, a partir do 17, Paulo fala: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Meus queridos companheiros, companheiras, nessa jornada, irmãos e irmãs, isso aqui deveria ser como uma bomba
no juízo da gente. Nós não somos assim, ou pelo menos nós não recebemos isso vivendo nesse reino daqui. A justiça desse reino não é essa, é totalmente diferente do que Paulo traz com relação ao reino do Senhor. A nossa justiça, a justiça que estamos acostumados aqui, é totalmente diferente. É uma justiça que nos diz que a gente não pode ficar quieto, parado em meio a uma ofensa, em meio a uma injustiça contra nós, né? Aqui em se falando da gente, pessoal. E Paulo vem e fala: deixem a vingança com o Senhor, deixe com Ele a ira. E por que Paulo fala isso? Porque se nós formos tentar vingarmos ou fazer justiça, certamente não conseguiremos, faremos de modo errado. Nós não sabemos o que é essa bondade de Deus, mas Deus, Ele fará uma justiça de modo a tratar também com o coração do outro que tem nos perseguido, que tem nos incomodado, que tem levantado afrontas contra nós. O Senhor fará. E Ele nos ensina que se nós entramos por esse caminho de pagar o mal com o mal, nós seremos vencidos pelo mal. A proposta é vencer o mal com o bem, amontoar brasas na cabeça, o que irá surpreender principados, potestades nesse tempo é o amor que nós aprendemos com o nosso Pai de amor. E não é também o amor que tem sido pregado pelas grandes mídias. É outro amor, que é justiça também, e que vem do nosso Deus, que vem do nosso Pai. Que nessa manhã a palavra do Senhor confronte essa mensagem, confronte os nossos corações, que Ele nos ensine, de fato, a justiça do seu reino. Jesus falou que nós deveríamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E a justiça que vem do reino, que vem do trono, é completamente diferente. Que você tenha no seu coração o entendimento de que a perseguição virá. Muitas vezes Jesus disse que nós seríamos bem-aventurados, felizes, quando nos perseguissem por causa dele, por causa do amor dele, por anunciarmos a sua palavra, as suas boas obras, por vivermos de forma digna, nos colocando diante da sua presença. Essa perseguição viria, ela virá sobre as nossas vidas, mas também nós precisamos agir não mais como imaturos que choram, que precisam da aprovação de todos, que vão se incomodar com tudo, que querem ser aplaudidos, elogiados o tempo todo. Nós precisamos andar em maturidade, sabendo que estamos aqui não apenas para que tudo seja favorável e agradável a nós. Isso é meninice, isso é criancice. Mas estamos aqui para sermos embaixadores do nosso Deus, do nosso Pai, do reino ao qual anunciamos. E sendo embaixadores, a lógica muda, é outra. Nós precisamos retribuir o mal de uma forma diferente, para que o Senhor, a seu tempo, Ele faça acontecer aquilo que Ele quer. Recentemente, a minha filha, lendo Ezequiel, ela teve um entendimento de um texto, né? Geralmente a gente fala assim, os humilhados serão exaltados. E aí ela fez, mãe, não é isso que o texto está falando. É que os humildes, aqueles que se humilham diante da presença de Deus, esse Deus os exaltará. Então, a nossa postura debaixo da potente mão do Senhor
nos humilharmos debaixo da potente mão dele, é o que fará ele nos exaltar. E que não andemos procurando, esperando essa exaltação. Isso vai acontecer no momento oportuno e depois que ele perceber que não há nenhum traço em nós de orgulho, de querer aparecer, enfim. O Senhor nos abençoe nessa manhã. Vamos orar por Laurinelli, que está completando mais um ano de vida. Eu sei que o Senhor tem sido favorável a ti e tem te feito buscá-lo mais e mais. Senhor, grande é o teu nome, Senhor. Passar por lutas, perseguições não é algo fácil. É algo dolorido, incômodo, Senhor. Passar por perseguições vindas de pessoas que antes andavam conosco. Ah, Senhor, muito mais difícil isso é. Ah, Jesus, hoje recebemos essa mensagem, Senhor. Hoje o Senhor vem com uma direção para nós e nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude. Reconhecemos o quão isso é difícil, Senhor. Ó Senhor, ó Deus, vem nos ajudar a viver e a expressar o teu amor, mesmo em meio a essas condições adversas, Pai. Que o Senhor nos ajude e nos ensine, através da nossa postura, de nos abaixarmos diante da tua potente mão, de não reivindicarmos, Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a entender o que é ser fiel, o que é fidelidade, Pai. Senhor, nos ajuda, nos dá as estratégias, o que seria amontoar brasas na cabeça daqueles que nos perseguem. Se tem alguém aqui vivendo situações assim, de perseguição, Pai, o teu Espírito Santo, é só o teu Espírito Santo que conhece a fundo essa situação e que pode guiar na estratégia correta, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor inspire esse meu irmão, essa minha irmã. Ó Deus, dá a direção correta, a direção que surpreende, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a não nos deixar vencer com o mal, a não nos desfalecermos em fazer o bem, Senhor, ainda que seja com lágrimas, Senhor, porque aqueles que semeiam com lágrimas a seu tempo colherá feixes de alegria. Pai, nessa manhã eu te peço pela vida de Laurinelli, eu te peço que o Senhor a encha de graça, Senhor, de sabedoria, de entendimento da tua palavra, Senhor. Ó Deus, que seja uma mulher frutífera, Senhor, que a sua vizinhança encontre fruto, Senhor, na sua vida, na sua casa, Senhor, que a casa de Laurinelli seja uma casa que o Senhor pode contar, onde o sedento encontra a água, onde o faminto encontra o alimento, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor fortaleça a minha irmã, que o Senhor traga alívio para as suas dores, que o Senhor derrame o seu bálsamo o tempo todo sobre ela, que a bondade e a fidelidade a acompanhem todos os dias da sua vida, em nome de Jesus, meu Pai. Santo é o teu nome, nós glorificamos a Ti e pedimos que o Senhor nos ajude a viver de forma digna a nossa jornada aqui na terra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Santo é o nome do Senhor, que Ele nos abençoe nessa manhã, nesse dia que Ele nos deu para viver. Obrigada pela presença de vocês. Estamos juntos. Até amanhã. Um cheiro, Laurinelli. Curta seu dia.